uma coisa que eu nunca tinha visto antes, não sabia que existia, e estou feliz de ter vindo para Bamberg. A região com o maior número de cervejarias do mundo, e aqui em Bamberg em particular tem a cerveja defumada, que é o clássico aqui, né? E ela tem lá no fundo aquele gostinho delicioso de provolone, bem defumado, bem gostoso. Eu achei maravilhosa, tomaria o barril inteiro, se eu pudesse. Alô! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Almorzando e hoje a gente vai explorar Bamberg. Bamberg é uma cidade de 70 mil pessoas que fica um pouco mais ao norte do estado de Baviera e demorou umas 2 horas e 40 minutos, mais ou menos, a partir de Berlim, que é onde a gente mora. E nós viemos aqui para passar um fim de semana, né? Curtir bem devagarinho, é uma cidade bem pequena, bem compacta, com um centro histórico super bonito, que é patrimônio mundial da Unesco. Também tem uma cultura cervejeira aqui muito grande, ela tem centenas de anos de tradição, tinha dezenas de famílias que faziam cervejas aqui também, os monastérios, e hoje em dia existem ainda 11 grandes cervejarias que são respeitadas mundialmente, e elas têm a famosa cerveja defumada de Bamberg, que a gente com certeza não vai experimentar uma, nem duas. A gente tem que testar várias delas para saber qual é a melhor cerveja defumada de Bamberg, entre outras coisas. A gente tem realmente muitos planos e agora nós vamos curtir bastante, que tá esse clima bem veranil. O sol é um pouco quente, mas pelo menos a gente vai ter bastante horas de sol, né? O sol se põe bem tarde, então dá para curtir bastante a cidade. Aqui a cidade de Bamberg fica hoje no estado da Baviera, aqui na Alemanha, né? Mas originalmente, muitos e muitos séculos atrás, a Alemanha não existia, né? O que existia aqui nesse território era uma porção de reinos. E a cidade de Bamberg fazia parte da Francônia, não do reino da Baviera. Veja bem, eles fazem parte do estado da Baviera hoje, mas eles não faziam parte do reino da Baviera anos atrás, né? Então, assim, a gente está caminhando bastante por aqui hoje e é muito interessante que vários lugares, restaurante, cervejaria, tudo mais, sempre especifica, né? Por exemplo, o prato ou a cerveja no estilo da Francônia, para deixar bem claro que eles estão fisicamente na Baviera, mas eles não se identificam como bávaros, ou pelo menos essa é a impressão que a gente está pegando. É um conceito um pouco abstrato, a gente não conversou com ninguém aqui da região sobre isso, mas é o que a gente está sentindo vendo aqui a movimentação na cidade, né? Não tem nada muito bávaro aqui, né? Não tem bandeiras, não tem coisas que nos lembrem que a gente está na Baviera, mas a gente tem sempre um lembrete de que a gente está na região histórica da Francônia. Então fica aí uma observação interessante que eu nunca tinha parado para pensar, porque a gente nunca tinha estado na Francônia. Essa é a primeira vez. Apesar de a gente já ter vindo para Baviera algumas vezes, eu acho que foi sempre para Munique, né? Munique é arredores, tipo Füssen, né? Para ver o Neuschwanstein e tudo mais. Então a gente nunca tinha explorado outras regiões da Baviera e agora estamos aqui na Baviera, que não é Baviera, estamos na Francônia, então. Um dos pontos mais notórios de Bamberg é com certeza a antiga prefeitura da cidade. Ela é bem antiga mesmo, ela foi construída no século XIV. Na época ela tinha um estilo mais estilo gótico mesmo, que era o estilo mais comum, né, dessa época mesmo. E no século XVIII ela foi reformada para ter um estilo barroco e rococó, né? Dá para ver bem aqui nessa sacada que tem na frente, bem barroca. E na parte interna tem alguns salões em estilo rococó também. A pintura aqui da lateral também é um estilo mais barroco, né? E ela acabou perdendo bastante da cor com o passar dos séculos e ela foi repintada em 1960. Então essa pintura que a gente vê hoje é bastante recente de certa forma, né? E ela tem todo um estilo que cria essa ilusão de 3D, as colunas e tudo mais, para ter uma impressão que o prédio é mais requintado do que ele realmente é. E uma coisa muito interessante também sobre a prefeitura é que quando o povo quis construir essa prefeitura, o arcebispo aqui da região ele não permitiu essa construção na cidade de Bamberg, então eles construíram uma ilha artificial onde eles colocaram a prefeitura em cima. Um método aí para dar um jeitinho na proibição do líder religioso local e ter o poder do povo mesmo com a prefeitura. E eu acho muito engraçado que o que chama mais atenção do complexo aqui da antiga prefeitura não é a sacada em rococó ou o prédio gótico, renascentista, tudo mais, né? Na verdade, é esse anexo aqui, que é essa casinha estilo enxaimel, e ela era onde o líder da guarda ficava, né? Os líderes da guarda usavam essa estrutura aqui para morar e trabalhar e tudo mais, e ela fica realmente meio que encaixada na prefeitura, e isso torna tudo mais engraçado, eu acho, né? Porque parece um puxadinho, mas um puxadinho muito bonitinho.
E esse prédio é tão puxadinho, encaixado na prefeitura, que ele tá, na verdade, meio por cima d'água aqui. Tem um cantinho que o chão tá voando ali, tá quase como uma ponte por cima do rio. É bem interessante, é um prédio bem diferente. Eu nunca tinha visto nada assim, nem com esse mix de arquiteturas específico e nem um prédio assim voandinho em cima da água. São várias novidades aqui para mim hoje. Viajar é uma maravilha, né? Mas se conectar na internet pode trazer problemas se você não usar um sistema de VPN confiável como nossos parceiros da Surfshark. Às vezes aquele programinha delícia que você estava assistindo no seu sistema de streaming favorito só existe no Brasil. Às vezes você está viajando e lembra que tem algum parente de aniversário lá no Brasil e esses sites brasileiros de varejo não funcionam na Europa. E às vezes você está passeando todo dia, o dia inteiro e precisa acessar o seu home banking naquela Wi-Fi pública do café que você sentou para descansar. Todos esses problemas são solucionados com apenas um clique, usando a promoção da Surfshark, o melhor sistema de VPN do mundo. E a melhor notícia é que a Surfshark, além de trazer uma conexão segura e anônima, está trazendo uma promoção especial para vocês, os nossos seguidores aqui do Alemanizando. Clique no link da descrição agora mesmo para se cadastrar e ganhar 83% de desconto e 3 meses gratuitos. Acesse seu banco com segurança mesmo no Wi-Fi público, faça compras em sites brasileiros mesmo estando na Europa e continue assistindo seus programas favoritos mesmo que eles não estejam disponíveis fora do Brasil. E aqui a gente não está em Berlim mais, então a gente teve que subir um morrinho. Diferentemente de Berlim, essa cidade aqui não é totalmente plana. E a gente chegou aqui onde tem a Praça da Catedral. Esse prédio belíssimo aqui atrás de mim é a Catedral de Bamberg e ela é muito diferente de todas as outras catedrais que eu já vi na minha vida, eu acho, porque ela tem 4 torres. Isso não é uma questão comum, ou eu pelo menos também nunca tinha visto isso. Mas ela não é interessante só pela arquitetura dela, na verdade ela tem mais de 1000 anos de história, nessa região tem mais de 1000 anos de história. E a igreja em si é do século XIII e lá dentro a gente tem 2 túmulos muito importantes que representam, na verdade, a importância de Bamberg para a história e para a região, porque ali dentro a gente tem o único papa da história da humanidade que foi enterrado ao norte dos Alpes, né? Eu suponho que isso quer dizer fora da Itália. E a gente tem também o imperador do Sacro Império Romano, o Henrique II, que está sepultado dentro da catedral também, mostrando aí a importância de Bamberg para o Sacro Império Romano. Então a gente tem uma igreja muito importante, numa cidade muito importante. Hoje ela tem 70 mil habitantes, mas ela já foi realmente, né, uma metrópole aqui da região, vamos dizer assim. E sendo uma catedral tão antiga, ela tem várias obras de arte que são muito interessantes, muito curiosas de se observar. Fora os túmulos que a Elissa já comentou, também tem uma estátua equestre, que é muito famosa aqui de Bamberg, e ela é mais famosa pelo seu mistério, de certa forma. Ela também é da época medieval, do século XIII, né? Ela representa essa figura real em cima do seu cavalo, e a questão é que as pessoas, primeiro, não sabem quem fez, o escultor é anônimo, não se sabe da história dele, e também não se tem certeza de quem é a pessoa. Suspeita-se que pode ser um rei da Hungria, o Stefan I, ou o próprio Henrique II, né? O imperador do Sacro Império Romano que está enterrado aqui. Então tem essa questão desse mistério assim que torna ela mais interessante, de certa forma. E uma outra estátua que vale a pena dar uma olhada é uma estátua de uma figura feminina. Ela está vendada e ela também tem um cajado quebrado e umas tábuas caindo para o lado. Ela é uma estátua antissemita, literalmente, assim. Ela foi feita para isso, para mostrar como o judaísmo é uma coisa negativa aos olhos, obviamente, de uma catedral, de uma igreja católica, sobre uma visão cristã. Então, digamos que sobre a visão cristã, se tu tirar a venda dela, ela vai então se tornar iluminada, ela vai enxergar a verdade, porque as tábuas, né, as leis de Moisés já estão caindo e o cajado já está quebrado, né? Então, ou seja, é uma religião ultrapassada de acordo com a visão da Igreja Católica. Isso é uma coisa, né, que dá para contextualizar, né? Ela foi esculpida no século XIII e se sabe, né, que o antissemitismo na Europa, na Alemanha, perdurou séculos, né, culminando no que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Elissa bem comentou que a gente está tendo que subir bastante colinas hoje, né? Inclusive, tem 7 colinas na cidade de Bamberg, que é o mesmo número de colinas que tem em Roma. Portanto, ela é também conhecida como a Roma da Francônia. Eu acho que é uma pequena forçação de barra, né? Tentar comparar duas cidades tão distintas só porque elas têm o mesmo número de colinas, mas aí está o apelido. Na
verdade, a gente deu muita sorte com o nosso timing para estar aqui em Bamberg, porque do lado da catedral, aqui em todo esse complexo no topo de uma das colinas, tem esse roseral maravilhoso aqui e a gente deu sorte justamente porque as rosas elas estão todas floridas, né? Tem uma época bem específica que as rosas florescem e essa é a época que a gente está aqui, né? Hoje é dia 16 de junho e uma coisa muito importante que a gente vai mostrar um pouco mais tarde para vocês é que essa época é justamente a época do ano que tem luz do sol praticamente para sempre aqui. Teve um outro vídeo que a gente fez no sul da Alemanha, bem nessa época de verão também, que eu lembro que a gente tá, tipo, casualmente na rua falando, não sei o quê, porque são 9 horas, parará, a gente vai no bar, eu não lembro bem o que era. E as pessoas nos comentários estavam todas muito confusas, porque tava muito claro, né? Tinha sol ainda. Então esse vídeo aqui vai ter também esse momento aí que vai estar para sempre claro, mas sem confusão dessa vez. E uma coisa muito bonitinha de ver é que tá tudo muito bonito e aqui essa cidade tá cheio de turismo interno, né? Tem muitos senhorzinhos e senhorinhas alemães passeando por aí e eles estão todos pirando nas flores, se abaixando para cheirar. E a gente tem uma questão aqui que é uma grande farsa, que as rosas na verdade não têm cheiro de nada. Não sei porquê, mas elas não têm. Uma coisa boa de Colinas é que sempre tem uma vista bem legal da cidade, né? Então pode cansar um pouco, mas pelo menos tu sempre é recompensado. Continuando a subida, vale muito a pena subir até aqui a Abadia do São Miguel, que é esse antigo monastério que tem bem aqui atrás de mim. Temos vistas fantásticas aqui, basicamente de 360 graus de Bamberg, vale muito a pena, coisa mais linda. O imperador do Sacro Império Romano, o Henrique II, ele indicou um bispo para a cidade de Bamberg, e esse bispo, então, começou as obras aqui deste monastério nos anos 1000 e pouco, imagina, nos anos 1000 e pouco, né? Eu fico muito impressionado quando faz muito tempo as coisas, né? Então a abadia aqui foi construída, ela foi ocupada por diversos séculos, né, pelos monges beneditos e pelos bispos aqui de Bamberg. Inclusive os monastérios têm tudo a ver com a história cervejeira da região, né? Os monastérios tradicionalmente faziam suas próprias cervejas também, mas o diferencial aqui da região da Franconia, especialmente de Bamberg, é que tinha muitas famílias que abriram suas próprias cervejarias. Então no ápice tinha quase 70 cervejarias aqui em Bamberg e a cidade tinha, sei lá, 30 mil pessoas. Então era uma quantidade muito grande de cervejarias, mas elas foram se consolidando, né? Começou a industrializar a cervejaria e no final das contas hoje nós temos 11 cervejarias aqui na cidade. Mas também não é só de cerveja que vive a cidade, temos aqui, né, um vinhedo. É uma coisa também bem tradicional de ter nessas regiões mais de colina. E em cada uma das 7 colinas, fechando todo o assunto com o monastério, em cada uma das 7 colinas tem uma igreja ou um monastério no topo. Uma das coisas mais importantes aqui de Bamberg, uma das coisas que me trouxe até Bamberg, é a cultura da cerveja, né? Aqui na região da Franconia, essa é uma cultura fortíssima, é a região com o maior número de cervejarias do mundo. E aqui em Bamberg, em particular, tem a cerveja defumada, que é o clássico aqui, né? O malte é defumado, então fica com um sabor que lembra um pouco provolone, lembra um pouco bacon, porque é o mesmo método, né, de preservação do produto. E fica no final, quando tu tem a cerveja, tem esse sabor também junto com tudo. Ela fresca do barril, o sabor defumado é bem mais sutil. Quando tu compra a garrafa, eu acho que é um pouco mais forte, um pouco mais enjoativo, mas ela, assim, fresca, é bem gostosa. Eu acho que vale a pena experimentar. E para o almoço a gente veio de umas cervejarias mais tradicionais aqui de Bamberg, que é a Schlenkerla, e eu peguei o prato típico da casa, que é uma cebola cheia de carne moída de porco, com um bacon, um purê de batata e um molho de cerveja defumada. Então, tudo fica dentro do tema, da temática da cervejaria. Até o molho tem cerveja. É uma almôndega gigante de porco, tá valendo? Vamos experimentar com molho de cerveja. Bem gostoso. Comida simples, feita de uma maneira divertida, mas achei gostoso. A minha comida não é tão tradicional, não é assim uma cebola recheada de almôndega, mas esse é um problema que eu tenho, né, que muito dificilmente vai ter comidas alemãs tradicionais que sejam naturalmente vegetarianas, né? Então o que eu peguei aqui é tipo um pastelão, um pastel folhado, recheado com legumes, né? Essa é a opção que tinha. Perguntei pra moça o que tinha vegetariano, ela me ofereceu isso. Na verdade, pelo menos nessa pontinha aqui tem só queijo, né? Mas lá dentro deve ter o resto dos vegetais e daí vem com uma saladinha e tá com uma cara bem boa, vamos ver. Crocante, saboroso, gostei bastante, tá bem quentinho também. E essa salada vai dar uma equilibrada.
e a gente postou no Instagram que tava vindo pra cá e várias pessoas falaram, né, da cerveja defumada aqui, que é especial de Bamberg. E a maior parte das pessoas fala que é muito forte, que não gostou, que não conseguiu tomar inteiro, e piriri pororó. Mas eu acho que as pessoas estão acostumadas, como o Rodrigo falou, pegar da garrafa, que tem esse rótulo aqui, que é uma cerveja bem famosa, acho que tem até no Brasil. Eu lembro de tomar isso no Brasil. E realmente, da garrafa é muito forte, mas aqui a gente tem não só a versão do barril, que é o sabor defumado não é tão intenso, né, não é tão quase enjoativo, mas a gente também tem opções diferentes. A gente tem a tradicional e tem essa daqui que eu peguei, que é a Weissbier defumada. Então é a cerveja de trigo defumada. E ela tá bem gostosa, ela é bem suave. E ela tem lá no fundo aquele gostinho delicioso de provolone, bem defumado, bem gostoso. Eu achei maravilhosa, tomaria o barril inteiro, se eu pudesse. Bamberg é a meca da cerveja. Inclusive, uma coisa muito interessante é que teve uma lei da pureza da cerveja aqui 27 anos antes do que teve na Baviera. Então aqui eles realmente são apaixonados, eles são pioneiros das técnicas cervejeiras e, felizmente, tem uma loja aqui atrás de mim que eles dizem que eles têm a maior seleção de cervejas de toda a Franconia. Então eu vou visitar, ver o que tem de bom e levar, claro, algumas lembrancinhas para Berlim. Eu acho que esse tipo de lembrancinha é o melhor possível quando tu visita Bamberg. Temos uma geladeira apenas para as cervejas da Franconia e tem aqui do lado umas da Baviera também, para quem gosta, né? Mas vamos focar aqui na região local. E aqui pode não ser a Roma italiana, pode não ser uma metrópole gigantesca como é lá, né? Mas a gente está fazendo o mesmo esquema que a gente faz quando a gente vai lá e quando a gente vai em qualquer outra cidade. A gente está caminhando muito. A gente já caminhou 10 quilômetros hoje, então mesmo sendo uma cidade relativamente pequena, né, compacta, a gente já cobriu bastante território. Então o que a gente está fazendo é que a gente está andando por aí, vendo todos os prédios têm alguma coisa interessante, alguma coisa bonita, né? É muito difícil passar mais de, 5 minutos sem ver um prédio glorioso, tipo esse aqui. Acho que 5 minutos é muito, na verdade. Então a gente vai caminhando por aí e a gente vai ficar aqui em Bamberg. A gente não decidiu ainda se a gente vai ficar um dia ou 2, mas a gente vai dormir aqui hoje, a gente tem uma reserva de hotel. E aí, a depender, a gente pode ficar aqui amanhã também, senão a gente vai pegar o trem para o nosso próximo destino. Vamos ver ainda o que a gente vai fazer. Mas isso é uma história para um próximo vídeo, né? Por enquanto, estamos aqui em Bamberg ainda. E essa cidade aqui, na verdade, é muito boa de caminhar. A gente tá nessa ponte aqui agora que é só para pedestres, coisa mais gostosa, tem a gente sentado aqui curtindo o seu dia. Coisa mais boa, todas as ruas aqui são absolutamente cheias de florzinhas. O orçamento de flores da cidade de Bamberg deve ser altíssimo. Deve ser a nossa renda familiar anual por mês aqui para cuidar das florzinhas, porque tem muita florzinha em todos os lugares. Então a cidade é muito fofa, ela é muito bem cuidada. Todos os prédios em Chaimel que a gente viu estão muito belíssimos. E tudo isso dá um clima muito agradável de cidade pequena e bonitinha, fofinha, boa para passear. A gente está aqui hoje, sexta-feira, curtindo o nosso dia, andando por absolutamente todas as ruas de Bamberg. Muito bom. Estamos em mais uma das cervejarias clássicas de Bamberg, dessa vez da Sterler, e ela é uma das que começou como um hotel, uma hospedagem, uma hospedaria, né? Então o viajante medieval podia chegar na Sterler, tinha um lugar, uma cama para ficar, mas também tinha um restaurante com cerveja fresca feita aqui, né? Então essa é uma coisa muito comum, que hoje em dia até ainda existe, eu até pesquisei de ficar numa cervejaria aqui, só que como elas têm pouquíssimos quartos, tem que reservar com muita antecedência. E como aqui é um lugar com turismo muito alemão, e os alemães são muito organizados, acaba que fica tudo cheio bem rápido, e eu não consegui. Uma coisa interessante de se comentar aqui, eu já vou fazer um link com um dos últimos vídeos do Alemanizando, ou o último Alemanizando Responde, que a gente fala sobre coisas que a gente não gosta de Berlim, né? E aí a gente falou sobre
como tem muita gente que vai pra lá só pra fazer bagunça, daí tem as despedidas de solteiro e tem a galera que vai ou ia, né, do Reino Unido pra lá fazer bagunça, que são a galera que a gente chama de EasyJet Armada, né, que ia com os voos baratos lá só pra fazer bagunça em Berlim. Enfim, fomos chamados de várias coisas nos comentários por falar mal de gente que faz festa em Berlim, e a gente não tava falando mal de gente que faz festa em Berlim, a gente tava falando mal de gente que exagera em Berlim. E aí agora a gente chegou aqui em Bamberg e estamos sendo 100% validados, porque todos os restaurantes que a gente entra tem uma plaquinha na porta, ou todas as cervejarias, na verdade, né? Tem uma plaquinha na porta falando que eles não aceitam despedida de solteiro. E aí a gente descobriu que, na verdade, a cidade de Bamberg baniu despedidas de solteiro. Eu vi no site oficial. Exato, então a gente está numa meca da cerveja, um lugar mundialmente famoso por ser cheio de cervejarias, e aqui não pode vir fazer a tal da baguncinha que a gente acha que não é legal lá em Berlim. Quer dizer, será que eu sou a prefeita de Bamberg e ninguém me avisou? Mas aqui estamos. Bamberg não pode fazer despedida de solteiro, né, escandalosa, claro, né? Se você fizer discretamente, ninguém vai notar e aí fica todo mundo feliz. E uma coisa que eu achei engraçada também é que eles proibiram crianças de brincar nos Hinterhof, né, na parte dos fundos do prédio, que eu achei um pouco aleatório. Mas enfim, também, né, a gente notou uma placa sobre isso. Então tem algumas coisas aí que são proibidas em Bamberg, eles claramente gostam do silêncio deles. Para entender o que tem de legal na cidade, a gente costuma olhar nos sites oficiais mesmo, como por exemplo o site de turismo de Bamberg. Eles têm uma rota de cervejarias, que é uma coisa que faz todo sentido. Eles têm a rota dos monastérios também, que também é uma coisa que faz bastante sentido. Mas uma coisa surpreendente é que eles têm a rota da arte moderna. Eles têm várias estátuas espalhadas pela cidade, algumas delas extremamente interessantes, assim, eu achei essa aqui bem legal. Gostei muito de uma outra também, que é um rosto gigante baseado em uma das estátuas que foram encontradas em Pompeia. Então eles têm essas artes espalhadas pela cidade, que elas são da partir dos anos 90, né, foram colocadas pelas ruas de Bamberg, e eu acho que elas dão um charme bem especial para a cidade. Assim, eu tô achando bem legal passear e ter esse contraste dos prédios bem antigos medievais com arte bem moderna. Uma coisa que a gente notou aqui na Spezial é que no cardápio dizia que ela era finamente defumada. Então aqui eles também servem a tradicional cerveja defumada de Bamberg, só que ela tem um sabor bem diferente da anterior, né? Ela tem um sabor que é forte, tem um sabor forte defumado, mas ela não é astringente, ela não fica no paladar, ela meio que ela desce bem redonda, assim, é bem boa. E uma coisa muito legal dessas cervejarias é que todas elas têm um espaço do lado de fora para sentar, que deve ser muito agradável durante o verão inteiro. Eu tenho certeza que as pessoas aqui da cidade vivem pro verão e provavelmente no inverno elas ficam lá dentro do restaurante, que, assim, pessoalmente eu acho que não tem a mesma graça, né? E aí eu perdi o foco e o Rodrigo tá aparecendo no reflexo do óculos com a cerveja dele. Assim, o que eu ia dizer é que uma coisa muito legal aqui é que as cervejas são muito baratas. Um copo de cerveja aqui, quanto você acha que custou? Valendo. Vou te dar 2 segundos para escrever nos comentários quanto custou essa cerveja. Ela custou R$3,70. E €3,70 por meio litro de cerveja do barril, né? Cerveja fresca, num restaurante, a gente não encontra mais em Berlim, praticamente. Assim, eu consigo pensar em um lugar, eu acho que ainda custa mais ou menos esse valor, mas não é comum não. Então a gente está bem impressionado aqui como os valores são baixos, pelo menos para a cerveja, né? A comida tem mais ou menos o mesmo valor, mas a cerveja está sendo bem barata, está sendo bem legal, elas são todas bem gostosas, elas são todas bem diferentes uma da outra. A gente está fazendo aqui esse pub crawl, né? Para usar esse termo maravilhoso, mas a gente está fazendo aí um Biergarten crawl de cervejas defumadas, elas são todas diferentes entre elas. E isso é muito interessante, né? Parece às vezes que é uma coisa meio genérica, cerveja defumada, mas elas podem ser bem diferentes. Tem umas, por exemplo, que tem mais gosto de provolone, tem umas que tem mais gosto de bacon. Eu gosto de pensar que todas têm gosto de provolone porque eu sou vegetariana e eu tô aqui mentindo pra mim mesma, mas também não importa porque todas elas são feitas com madeira, né? E madeira é vegan. E para fechar com chave de ouro, a gente veio aqui na Fessler, que é uma cervejaria que fica na região aqui, né, imediatamente na frente da Spezial. E as cervejas são muito gostosas. A gente tem uma Pils e uma Lager. Elas não são defumadas, elas têm um sabor bem leve. A Pils tem um sabor bem frutado, essa aqui tem um sabor um pouquinho mais adocicado. Elas são bem gostosas mesmo. E uma coisa legal aqui é que realmente todas as cervejas que a gente bebeu são muito boas. Boa também. E isso se deve ao fato que a lei da pureza aqui de Bamberg é mais antiga do que a lei da pureza da Baviera. Que é a famosa lei da pureza da cerveja alemã, na verdade, ela foi criada na Baviera, né? Só que 27 anos antes, em 1489,
eles fizeram uma lei da pureza aqui em Bamberg. Então, todas as cervejarias locais que existiam aqui, né, no século XV, seguiam essa lei de usar apenas os ingredientes puros e apenas um número, né, de ingredientes, não podia colocar qualquer coisa na cerveja, criando assim um padrão de qualidade que até hoje perdura. Muito bom. Viva a cerveja da Franconia! Uma coisa que vale muito a pena fazer é ultrapassar os portões da antiga corte e vir aqui visitar o complexo da antiga corte, que tem essas construções incríveis aqui em Chaimel, mais para o período renascentista mesmo, né, no século XV. Elas foram adicionadas ao lado da catedral para justamente serem os aposentos do bispo, né? Desde o ano 1000 tem construções aqui nessa região, e daí depois elas sofreram updates no século XV, teve os novos prédios mais renascentistas colocados nos entornos, mas também temos esses prédios mais clássicos. Aí nós temos, por exemplo, aqui na frente, um prédio mais barroco, né? A nova residência, que tem o seu belíssimo jardim de rosas, ela toda nesse estilo barroco com arenito, a coisa mais linda. Então aqui, só nessa partezinha, só nessa colina, já encapsula por que Bamberg é tão legal realmente, é porque ela foi uma cidade tão próspera por tantos séculos, então ela teve como construir esses belos prédios, nessas belas construções. E também acho bacana que ela, né, não sofreu nenhum dano, então são todos prédios originais, isso também deixa tudo mais especial. Não é à toa que toda a região da antiga cidade de Bamberg é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco desde 93. Isso é uma coisa que a gente notou que eles comentam várias vezes, é um ponto de orgulho aqui com certeza. Hoje a antiga corte é um museu de história, que aparentemente é bem bom, mas você dificilmente vai nos ver entrando em museus quando a gente está passeando, porque a gente prefere realmente explorar a cidade, curtir bem as ruas, ficar basicamente andando em zigue-zague por alguns dias e vendo tudo que a gente consegue, realmente apreciando a atmosfera das ruas, da cidade e tudo mais, especialmente quando a gente viaja com um clima tão agradável como esse, né? Um clima mais veranil, dá para ficar até bem tarde na rua, porque o sol se põe bem mais tarde. Essa região toda aqui onde tem a catedral é um exemplo muito interessante, pelo menos para mim, dessa questão da Europa de ficar sempre se renovando, né? Cada vez que o estilo arquitetônico da moda mudava, eles simplesmente construíam coisas novas e daí tá sempre tudo bem conectado, né? Tipo, aqui a gente tem essa área toda grandiosa, né, que representa um momento histórico, mas entrando nesse portãozinho aqui lá dentro, eles mantiveram esse pátio com vários prédios em Chaimel de uma época anterior, né? E isso a gente vê em várias cidades, né? As camadas arquitetônicas que demonstram os períodos históricos que foram passando. Eu acho isso muito interessante. E especificamente aqui onde a gente entrou agora, não é um dos lugares que a gente teria encontrado se a gente estivesse só caminhando por aí. Na verdade, esse lugar a gente achou informação online, porque a gente passou por esse portão e a gente ignorou solenemente, sei lá por quê. Mas aí agora a gente descobriu que existe ali aquele cantinho para entrar. Então a nossa técnica de andar por aí vagando pelas cidades, ela funciona muito bem. Mas a gente também pesquisa bastante antes de simplesmente andar vagando por aí. E quem está assistindo esse vídeo aqui, claramente, também está pesquisando, né? Ver o que no Alemanizando, ver o que tem para fazer em Bamberg. Então vamos ver o que mais tem nessa cidade. Quando a gente falou no Instagram que a gente vinha pra Bamberg, teve uma galera que falou, tipo, mas pra quê? Não tem nada em Bamberg, que é isso? Todas as cidades da Alemanha são iguais. E a gente recebe esse tipo de comentário direto, né? E eu entendo que tem uma estética da cidade alemã que é bem semelhante, sim, em todas as cidades. Mas Bamberg tem muitas coisas muito especiais, sim. Inclusive uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida inteira, que é esse lugar aqui onde a gente tá agora, que é chamada de a Pequena Veneza, aqui de Bamberg. E a gente tem aqui esse canal, eu não sei na verdade se é um canal ou um rio, mas tem esse aguinha, né? E nessa aguinha tem várias casas direto na beira da água, coisa mais linda do mundo. Imagina morar aqui. Todo mundo tem os seus caiaques estacionados na frente de casa. Claramente dá pra fazer passeios de caiaque, parece uma coisa incrível. Dá um visual muito bonito, muito agradável, principalmente agora no verão. Eu particularmente nunca tinha visto nada assim, porque tudo bem que eles chamam de Pequena Veneza, né? Mas na verdade não tem nada a ver com Veneza. Nunca fui pra Veneza, mas já vi imagens. E aqui a gente não tem uma arquitetura
italiana, né, obviamente, pois não estamos na Itália. Muito melhor do que isso, eu diria, para contrastar aqui, a gente tem essas casinhas em Eixaimel, né, essa clássica casinha alemã, na beira da água. Eu achei muito lindo, achei muito legal aqui, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, não sabia que existia, e estou feliz de ter vindo para Bamberg, apesar de várias pessoas falarem que Bamberg é igual a todas as outras cidades da Alemanha. Não é não, eu não acho, pelo menos tem várias coisas bem legais e bem interessantes aqui para ver, bem diferente de outras cidades que a gente vê por aí. Outro aspecto da cultura cervejeira aqui de Bamberg que é super interessante são os Kellers. Os Kellers são literalmente os porões, mas aqui eles são sinônimos dos Biergartens, dos jardins das cervejas, como vocês podem ver, onde você pode vir para pegar uma cerveja fresquinha. E esse nome vem do passado, né? Antigamente as cervejarias elas compravam terrenos nas montanhas aqui de Bamberg para poder ter um Keller, para poder ter esse porão que eles escavavam na montanha para ela ficar bem geladinha. Eles inclusive guardavam gelo do inverno, colocavam nesses porões e mantinham assim os seus barris de cerveja, preservavam a cerveja por mais tempo utilizando desse método, né, simples basicamente, de ter um lugar fresco para ter a tua cerveja pelo ano inteiro. E assim eles pescavam lá os barris de madeira e a minha cerveja, uma Keller Beer, veio de um barril de madeira assim como no passado. Vamos ver se ela é gostosa. É bem boa. Ela não é tão refrescante, ela é uma cerveja um pouco mais pesada, um pouco mais encorpada, mas deliciosa. Realmente, a gente veio aqui num Keller chamado Wilde Rose, a Rosa Selvagem. É o que vocês estão vendo, é um campo aberto, no topo de uma montanha, super agradável, super bonitinho, tenho certeza que deve ser super movimentado no fim de semana. Nós estamos aqui numa segunda-feira e mesmo assim tem um certo movimento. As pessoas vieram aqui comer um almoço, tomar uma cervejinha e ficar de boa nessa clima de verão. E para chegar aqui foi muito fácil, pois a gente pegou um ônibus, né? Senão teria sido um pouquinho mais difícil, que a gente ia ter que subir a colina a pé no olho do sol. Mas a gente pegou um ônibus que nos deixou praticamente aqui na frente, então é bem fácil. A gente vai deixar todas as informações aí. Inclusive, ultimamente eu tenho sempre feito um mapa no Google Maps com todos os lugares que a gente mostra nos vídeos, porque igual quando eu tô editando o vídeo eu coloco o endereço aqui, né? Então eu já tô lá no Google Maps, mas eu tenho salvo tudo e eu coloco o link aqui embaixo. Então tá aqui embaixo em algum lugar. E aí você pode ver onde é esse lugar aqui e ver como é fácil chegar aqui. E eu, mais uma vez, peguei uma cerveja defumada, porque afinal de contas a gente está na terra da cerveja defumada e Keller Beer, tudo bem, que é especificamente aqui do Keller e tudo mais, mas Keller Beer eu tomo em Berlim. Bom, Beer eu posso tomar em Berlim também. Não sei, não teve lógica, é isso que eu fui falar. Mas o ponto é que essa não é a minha primeira cerveja do dia, então eu vou ficar devendo um pouco de lógica pra vocês. Mas essa cerveja aqui tá bem gostosa, assim como todas as outras que a gente tomou aqui em Bamberg. Eu gosto bastante da Rauchbier. Eu acho que ela tem, assim, um charme todo especial que a gente não vê por aí em outras cervejas e eu gosto disso. Eu gosto de... Quando eu tô numa cidade que tem uma cerveja especial que é bem diferente, bem esquisita principalmente, tipo Leipzig, que tem a Gose, né, que é uma cerveja azeda e salgada. Eu gosto de aproveitar esses momentos. Inclusive, em breve a gente está indo para Leipzig, então se inscreve aqui no canal para ver o nosso vídeo em Leipzig bebendo cerveja salgada e azeda. E claro que Nuremberg não, porque é Bamberg. E claro que Bamberg não é importante só entre as pessoas que gostam de beber cerveja, ela é importante para as pessoas que gostam de produzir a sua própria cerveja. E dia desse a gente estava caminhando aqui pela cidade e a gente encontrou um grupo de brasileiros e o Wilson indicou pra gente que a gente não podia deixar de falar dessa fábrica aqui, que é uma fábrica super famosa que exporta malte para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Muitas pessoas que produzem sua própria cerveja no Brasil usam o malte deles aqui. Não é à toa que tem tantas fábricas aqui, né? Eles têm todos os materiais fresquinhos para fazer todas as cervejas e não necessariamente só a cerveja defumada, né? Claro, a cerveja defumada é a cerveja especial daqui. E eu sei que a cerveja defumada daqui, ela é bem divisiva, né? A gente recebeu vários comentários no Instagram sobre pessoas que amam ou odeiam. Então a gente quer saber de vocês. Deixa aqui no comentário se vocês amam, odeiam ou se nunca tomaram. Ela tem um gosto super forte de defumado, então eu entendo que é um gosto que a gente não tem muito como ter uma opinião no meio. Eu particularmente gosto bem, mas quero saber de vocês. Então deixa aqui nos comentários, aproveita e já se inscreve no canal também, que a gente tem sempre vídeos aí de várias cidades da Alemanha, várias cervejas, várias coisas para comer aqui na Alemanha também. A nossa jornada aqui em Bamberg chega ao fim, mas o nosso passeio apenas começou. Nós vamos pegar um trem regional agora para Nürnberg. Então se inscreve no canal, acompanha tudo, que a gente vai ter mais vídeos saindo aqui dessa região. E a gente tem sempre vídeo também de Berlim e de outros lugares da Alemanha, então não deixa de se inscrever. Volte sempre, que semana que vem provavelmente vai ter vídeo novo. Até o próximo. Tchau!